pessoal, tudo bem? Eu sou o Alejandro, eu sou o professor de vocês e estamos na lição de número 3, cujo tema é Missões Transculturais no Antigo Testamento, beleza? Vamos lá, gente. Adiantando nossa vida, textuário. Disse mais, pouco e que sejas o meu povo, o meu servo, na verdade, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Verdade prática. O amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Então esse é o meu e o seu objetivo também. Leitura diária. Os israelitas como servos e testemunhas de Deus, os desvios, a desobediência, idolatrias e pecados morais dos israelitas, Jesus de Israel como o Salvador do mundo. Profecias de restauração que incluem as nações entre os redimidos. Deus em busca de uma pessoa estrangeira por intermédio do profeta Elias. Deus em busca de uma nação por intermédio do profeta Jonas. Leitura bíblica em classe. 1 Reis 17. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele lhe disse: dai-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima do quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até esta viúva, com quem eu moro, afligiste, matando-lhe o seu filho. Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino, e entre nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a nele e reviveu. Cara, maravilhoso. Nem Elias estava esperando que através dele algo tão maravilhoso seria ocorrido. Jonas 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Vamos lá, gente. Pergunta de conhecimento. Qual é a cidade que Jonas queria fugir de Deus? Tipo, Jonas pediu, na verdade Deus pediu para ele ir a Nínive. E para qual cidade ele foi? Alguém sabe? Essa é bem fácil. 2. O que a viúva de Sarepta fez depois de seu filho morrer? Nação de Israel. Vamos iniciar, tá? Deus sempre desejou que o testemunho de Jesus, o seu filho, fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Tem gente que acha, não, Deus só queria que Israel fosse salvo, que apenas Israel tivesse conhecimento de que Jesus veio para a terra. Não, Deus sempre quis que toda a terra... Por que, poxa vida, por que Deus iria criar um planeta inteiro para salvar apenas um país pequenininho, né? Menor que um estado nosso? Nesse sentido, o Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Então, isso sim, chamou o povo de Israel para ser uma nação que é missionária, ou seja, evangelizasse. Porém, os israelitas se contaminaram, infelizmente, com as religiões pagãs dos povos vizinhos, ou seja, fez idolatria, desobedeceu a Deus, ou seja, não estava acreditando mais que o nosso Deus, o Deus verdadeiro, é o Deus deles, tá? Entretanto, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser uma bênção para as outras nações. Independente dos erros, ela também teve as suas contribuições. Então, gente, olha só o que fala em Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então aqui Deus está se direcionando para todos os limites da terra. Aqui Deus não fala, não, apenas Israel olhe para mim. Não, todo o planeta Terra, tá? É isso aí. Qual foi a contribuição? Teve algo muito interessante, porque eles traduziram, ou seja, pegou e manteve o grego, beleza? E o grego é uma língua muito importante naquela época. Naquela época o grego era uma língua muito falada, ou seja, as pessoas poderiam ler. Tá? É a mesma coisa que antigamente a Bíblia era apenas em latim, aí traduziu para inglês, português, alemão, espanhol, enfim. Essa é a contribuição que teve muito importante que Israel fez a respeito. Outra coisa foi que os escribas judeus manterem a viva
a ideia de que um dia os povos e as nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela. Essas duas contribuições foram muito importantes sobre a nação de Israel. Viúva de Sarepta. Gente, eu fiz aqui uma linha do tempo e já tinha feito anteriormente, só que eu estava até com saudade de fazer, então eu decidi fazer aqui para essa aula. Eu achei muito bacana. Olha só, o que acontece primeiro? Anteriormente a chegar a essa situação, anteriormente de Elias conhecer essa viúva, ele decretou o quê? Seca, tá bom? Através de Deus, falou, não, Elias sendo usado por Deus, falou que não haveria chuva, ou seja, que teria terra seca, beleza? E quando tem terra seca, gente, não é simples assim. Tem um negócio muito delicado que é o quê? Chuva, plantação, e o povo ganhava dinheiro através também, principalmente da agricultura, ou seja, eu plantava aqui, pronto, povo, vou vender na feira, entendeu? O povo não era, vamos dizer assim, empresário, vou fazer tal coisa, não existia isso. Então, o principal meio de renda ali, um deles era sim a agricultura. Então, Elias profetizou seca. Nesse ponto, gente, comida acabou, já era. Depois, a mãe e o seu filho estão morrendo de fome. Elias não a conhecia, mas Deus foi e pediu para que ele a encontrasse, porque disse que ela o abasteceria. Aí Elias chegou e tal, eu quero que você me dê um pouco de comer. Mas ela foi e falou, olha, eu não tenho quase nada, só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Mas ele falou, mesmo assim, faça para mim. E ela, obedecendo, acreditando que sim, ele era um homem de Deus, fez isso e depois abundou, multiplicou, que foi a multiplicação da farinha e do seu azeite. Logo, ela teve fartura, entende? Então, ela teve uma recompensa, um tesouro tão grande em meio a uma seca que estava acontecendo para todas as pessoas. Então, isso é algo muito bacana. Mas, apesar da sua bênção financeira e bênção, vamos dizer assim, material, para a pessoa poder se alimentar também, o filho dela acabou adoecendo e perdeu o seu fôlego de vida, ele morreu. Então a pessoa chega, poxa vida, o homem de Deus veio, ok, tive bênção material, tive bênção financeira, tudo bem, mas o principal é o meu filho. E a passagem fala que ela, poxa vida, você veio aqui e meu filho vai morrer? O que está acontecendo? Ela foi realmente questionou Elias, e Elias não sabia por que tinha acontecido aquilo. Aí ele foi, levou o menino até o seu quarto, que ficava na parte de cima, orou ao Senhor e o menino reviveu. Isso aqui, gente, foi uma experiência inacreditável. O que a gente pode aprender com isso? É que em meio à seca, em meio à destruição, em meio à maior dificuldade que você esteja, se por acaso Deus pedir para você fazer algo que seja sacrificioso a você, por exemplo, você está precisando de comida em casa, e você viu um morador de rua e Deus tocou no seu coração para falar com ele e para entregar aquela sua comida para ele. Poxa, entregue de bom agrado. Outra coisa, gente, houve a multiplicação. Então, de acordo com a obediência, existe a bênção. De acordo com a obediência, existe a bênção. E sim, claro que quando a gente recebe algo de Deus, às vezes a gente vê e ocorre algo que a gente não esperava. E muitas das vezes nós questionamos a Deus. Lembra da situação de Jó, em que Jó questionou Deus, por que eu estou nessa situação? Eu queria entender isso melhor. Então, foi isso que aconteceu com a mulher. O filho dela morreu, ela não sabia o porquê, ela obedeceu a Deus. Poxa, obedeci a Deus, obedeci o homem de Deus. Eu não tinha quase nada, ofereci tudo que eu tinha, e eu e meu filho iríamos morrer. E mesmo assim desejei e entreguei o meu alimento para esse profeta. E meu filho morre, por quê? Então, são coisas que a gente não entende, mas que Deus tem um propósito em tudo isso, tá? Esse tratamento não foi apenas para a mulher, mas também foi para Elias. Jonas. Na história de Jonas, vamos ver o que a gente aprende aqui. Primeiro Deus fala, você vai para aquela direção, você vai para Nínive, beleza? Pronto. Só que Jonas não vai para Nínive, ele vai para outra direção, que é para a cidade de Tarsis. Para aquela primeira pergunta lá que a gente fez, qual foi a cidade que Jonas fugiu? Foi para Tarsis. E quando ele é jogado ao mar, a tempestade se acalma. Por quê? Porque, cara, na tempestade o barco estava quase na pique, né? Como diz o Pedro, Tiago e João. E viu um grande peixe e engoliu o cara, velho. Ficou ali sofrendo bastante. Orou a Deus, se arrependeu e ele foi jogado para fora. Foi jogado para a terra lá e ele foi até Nínive. Quando chegou a Nínive, pregou a palavra de Deus. Falou, olha, vocês têm que se arrepender porque Deus quer destruir a sua cidade. Me fez até lembrar de Sodoma e Gomorra. Mas, continuando, ele vai
pregou e todo o povo, não apenas o povo, mas o rei de Nínive, ele decretou, não, vai ter jejum, não apenas as pessoas, mas também os animais. Então, gente, faz de conta aí, pô, você tem um cachorro, seu cachorro está morrendo de fome, não, você vai jejuar, você vai ter que jejuar, porque foi decreto, nós temos que jejuar, e isso foi algo surreal. Eu achei muito interessante, tipo, o povo jejuar, ok, mas até os animais jejuarem, eu achei muito legal. Logo após isso, Deus olhou, teve misericórdia e perdoou aquela nação. Então, Deus teve misericórdia e não destruiu a cidade de Nínive, tá? Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros, ou seja, Jonas saiu da sua cidade e foi pregar para um povo estrangeiro. Não é por acaso que o tema do seu livro é A Misericórdia de Deus para Todos os Homens. Achei muito legal. E é um tema muito forte sobre missões. O que a gente aprende aqui sobre ele? Aprende que se Deus manda a gente fazer uma coisa, cara, a gente tem que fazer independente. A gente tem que fazer, mesmo que a gente pense, poxa vida, não faz sentido. Para que eu vou pregar para aquele povo se aquele povo é tão corrupto? É melhor que morra mesmo. Claro que não, gente. Deus sabe de tudo e nós temos que ter a noção de que nós temos que obedecer a palavra de Deus, tá bom? Então ele vai, obedece e as coisas dão certo, pessoas são salvas, pessoas são livradas da morte. Imagina se Jonas tivesse chegado a Tarsis e Deus tivesse realmente deixado. Cara, pessoas teriam morrido, e não apenas poucas, mas muitas. E não apenas as pessoas, mas também os animais. Aliança. Com o pecado no Jardim do Éden, a gente sabe que toda a humanidade, todos que nasceram posteriormente a Adão e Eva, tem aí a origem do pecado nas suas veias, infelizmente. Toda a criação ficou sujeita ao pecado e também escravo do pecado. Esse é o detalhe, escravo do pecado. Entretanto, Jesus desde sempre já esteve pronto para se sacrificar por nós. Então Jesus estava pronto para se entregar pelas nossas vidas. E qual o ponto interessante aqui? Jesus se entregou para perdoar os nossos pecados, não é verdade? O negócio que eu quero falar para vocês é: Alejandro, Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. Mas antes de Jesus não já existiu o sacrifício de animais, não é? Não existiu o sacrifício de animais que o sacerdote fazia? Porque Jesus tinha que vir. A verdade é que quando o sacerdote sacrificava o animal, aquele animal, quando oferecia a Deus, deixa eu explicar melhor, quando o sacerdote pegava o animal e sacrificava, o pecado da pessoa não era perdoado. Sim, não era perdoado. E você pode ficar tranquilo, você pode pesquisar na internet aí, quando sacrificava o animal, o nosso pecado era perdoado? Aí lá vai estar escrito bem direitinho de que não era. Não estou me recordando do livro aqui agora, mas você pode pesquisar, ou então colocar aqui nos comentários que eu mando a resposta para você, tá bom? Então, por isso que Jesus veio, porque se Jesus não tivesse vindo, a gente teria sido morto e estaríamos sempre sendo escravos, acorrentados pelo pecado. Tudo bem? Então, essa é a importância e a magnificência do poder e do sacrifício e ressurreição de Jesus. Ele estabeleceu algumas alianças com homens sagradas, em condicionais e incondicionais entre Deus e a humanidade. Então, Deus vindo para a Terra, gente, foi a coisa surreal que a gente não merecia, mas recebemos de Deus. Tá? Isaías 53:5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, pelas pisaduras que Jesus sofreu pela crucificação, eu e você estamos sarados, livres. Nós temos a oportunidade de nos arrepender e sermos perdoados. Não precisamos sacrificar, porque a morte de Jesus já foi o maior sacrifício. E apenas de eu estar com o meu coração contrito aqui, pô, fiz algo de errado. Não é remorso, arrependimento. Remorso não tem mudança, arrependimento tem. Fui, me arrependi, Deus me perdoa e assim eu sigo a minha vida. Tem coisa que é condicional e incondicional. O que é condicional, Alejandro? O que é incondicional? Aqui eu gostaria até que vocês abrissem a Bíblia de vocês, aí quando vocês forem pegar, mas já falando, olha só. Eu vou fazer aqui um negócio aqui, vou pegar aqui, vou fazer isso aqui.
Eu vou abrir aqui o livro que eu coloquei, ó, Eclesiastes 5, 2, 6. Eclesiastes 5. Coloca aqui na versão NVT. 2 a 6. Beleza. Ó, não se precipite em fazer promessas nem em apresentar suas questões a Deus. Afinal, Deus está nos céus e você na terra, portanto, fale pouco. Do excesso de trabalho vem o sonho agitado. Do excesso de palavras vêm as promessas de tolo. Olha só, a gente está falando do condicional, ou seja, Deus vai me dar algo se eu fizer tal coisa. Então é condicionado. Então existe o se, tá bom? Lembra disso, do se. Olha só, quando fizer uma promessa a Deus, não demore de cumpri-la, pois Ele não se agrada dos tolos. Cumpra todas as promessas que fizer. Beleza? Ó, quando você fizer uma promessa para Deus, não demore de cumpri-la. Beleza? Isso aqui, gente, é primordial. É melhor não dizer nada que fazer uma promessa e não cumprir. Não permita que sua boca leve a pecar e não se defenda dizendo, mensageiro ao templo, que a promessa foi engano. Isso deixaria Deus irado e Ele poderia destruir tudo que você conquistou. Ou seja, a partir de conta que eu fiz um voto a Deus, a gente está falando de voto. Fiz um voto a Deus. E, poxa, eu fiz um voto de que, se por acaso eu conseguir um emprego em carteira assinada, Deus, eu vou dar metade do meu salário para a igreja. Pô, legal. Então você vai, consegue um emprego de carteira assinada e você não faz a sua parte. Ou seja, você tem que fazer a sua parte. Aí, onde que existe o condicional? Se por acaso eu não cumprir com a minha parte, ofertando metade do meu salário, aí aquela bênção que eu teria, que é o emprego que eu conquistei, é tirada de mim, entende? E também existe aqui no vice-versa. Ou seja, se eu conseguir meu emprego, eu dou a metade da minha oferta. Então, vamos dizer assim, condicional é como se fosse um contrato, entendeu? Ou seja, você falar com Deus de coração, não é que Deus é obrigado a te obedecer. Claro que não. Deus faz aquilo que Ele vê o que é melhor. E se Ele fala, não, eu vou fazer aqui isso daqui porque eu sei que vai ser bom para o meu filho. E Ele vai dar um emprego e você não faz isso, cara, você perde. Ou seja, isso deixaria Deus irado e Ele poderia destruir tudo que você conquistou. E pode ficar tranquilo. Se você por acaso não cumprir, você vai perder ainda mais do que você conquistou. Incondicional. Atos do 1, 9 a 11. Vou voltar aqui. Atos 1, do 9 ao 11. Cadê? Depois de ter tido isso, foi levado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram, homens da Galileia, por que vocês estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo que vocês viram subir. Ou seja, isso daqui é uma promessa de que ela vai acontecer, independente da humanidade obedecer ou desobedecer. Deus, o nosso Jesus, o nosso glorioso e maravilhoso Deus Jesus, Ele voltará, entendeu? Então, isso é incondicional, independente do que ocorrer no mundo, Jesus vai voltar para nós, tá? Existem vários outros exemplos que vai acontecer, por exemplo, libertar o povo de Israel da mão do Egito, do faraó. Isso era independente do povo reclamar com Moisés ou apoiar Moisés, tá? Então, independente de qualquer coisa, o povo iria sair do deserto. Continuando. Vamos lá. Opa. Isso, gente. Essa lição foi bem rápida, tá bom? Gostei dela, foi mais objetiva. E eu quero saber o que você aprendeu, o que você gostou mais. Se a parte que, sinceramente, eu mais achei legal foi a parte sobre Jesus, de eu aprender que o sacrifício antigamente não era 100% perdoado, era encoberto. Não tem quando Adão e Eva foram e eles pecaram? Deus foi, tirou, matou o animal, tirou sua pele e encobriu, no caso, as partes íntimas de Adão e Eva. Então, o pecado antigamente ele era encoberto. Qual sua dúvida? É só para explicar para vocês logo. O pecado no Antigo Testamento.
era perdoado. Vamos olhar aqui. Cadê? Eu quero saber qual é o livro. Marcos. Olha só. Aqui fala: os sacrifícios anteriormente não foram suficientemente para perdoar pecados. Olha só. Nesses, a gente fala, acho que é Marcos 10, 3, 4. Nesses sacrifícios fazem-se recordação dos pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Tá bom? Então está sendo bem claro, de que o sangue de bois e tal, enfim, é impossível de perdoar pecados. Que é meio óbvio, né, gente? Poxa vida, como é que um sangue de um animal vai perdoar o meu pecado? Não tem como, apenas Jesus mesmo. Então, se você tiver alguma dúvida, se você não tiver entendido isso ainda, coloca aqui nos comentários que eu vou estar totalmente disposto para poder explicar. Será um enorme prazer eu poder te ajudar. Oração tem poder. Vamos orar aqui pelas pessoas que fazem voto por Deus e não cumprem. Gente, pode ser algo que vocês acham simples, mas não é. Pessoas acabam se desviando por conta disso. Pessoas se... Nossa... Cara, imagina aí a pessoa conquistar um emprego e depois elas perderem, serem demitidas e passar por uma dificuldade financeira pior ainda, entende? Isso aqui é algo simples, mas imagina aí um voto, por exemplo, igual Ana fez com Deus. Não, se você me der um filho, eu vou e entrego ele ao Senhor. E se ela não fizesse isso? Cara, possivelmente, talvez o filho dela até morreria, entende? Então isso não é algo simples, tá? Vamos orar. Deus, obrigado por tudo, obrigado por essa aula, obrigado, Pai, por eu poder contribuir com tudo que eu tenho para essas pessoas que estão sedentas de aprender mais de Ti. Pai, obrigado, Jesus. Meu Deus, eu peço a Ti, por favor, cuide das pessoas que fazem voto com o Senhor e não cumprem. Que as pessoas possam refrear a sua língua, que as pessoas possam tomar cuidado com tudo que elas estão falando, porque falar com o Senhor não é falar com o homem, mas é falar com a própria divindade. Temos esse direito, temos esse poder de falar com o Senhor e que não seja em vão, que possamos falar tudo que seja verdade, que não venha mentira em nossas vidas. Por favor, Senhor, tenha misericórdia dessas pessoas, instrua, envia pessoas para instruir tudo sobre isso. Amém? Amém. Glória a Deus. Lição de número 4. Missões transculturais no Novo Testamento. Essa que a gente falou foi do Velho, ou seja, falamos de Elias, falamos de Jonas, e vamos falar agora do Novo Testamento, tá bom? Agradeço demais a presença de vocês, gente. Um beijão e tchau, tchau.